Galera. Que jogo, hein? Um jogo sofrido, rapaz. Jogo complicado. Mano Menezes vai ter que ralar muito aí para fazer esse time jogar. Então, não sei como é o método de treino que ele está passando para os jogadores. Tá difícil a situação, hein? Complicado. Ô, meu parceiro Lucas, quiser compartilhar aí a live, fazer uma horinha aqui de live, tranquilo, falando do nosso Corinthians, dá uma ajuda aí pra gente. Fala de onde, Lucas? E aí, o que, é que você achou do jogo de ontem? Eita, Vila Famosa, São Paulo. Eu sou de Natal RN, gente. Bem longe. Mas estamos aí juntos. E aí, Lucas, o que, é que você achou do jogo? Complicado, né? Pois é, cara. Eu acho que Mano Menezes não fica no Corinthians, não, viu? Por muito tempo, não. Acredito que, se brincar, se perde agora do São Paulo em casa, aquele tabu que vai fazer o quê? Quase 10 anos, né? Se perde, eu acredito que o Mano Menezes não fica, não. O que vocês acham? A torcida tem que ir a favor do técnico, pressionar os jogadores. Concordo. Tem alguns jogadores ali, cara, que tá fazendo. Tá passando vergonha no Corinthians. Você tem o Matias Roas, só jogou um jogo no Corinthians, primeiro jogo dele. No segundo jogo ele se machucou contra o Bahia, né? E depois parece que acabou o futebol. Aí uns falam que ele não quis jogar porque ele não estava recebendo, né? Aí agora, como está praticamente, segundo o Augusto Melo, está tudo em dia e ele não está jogando nada, complica, né? Pode ser. Augusto Melo meteu o pé na porta do comando. Isso, também acho. Então, eu acredito que o Matias Moas, o próprio Matheus Araújo, quem mais aí? Yuri Alberto, pelo amor de Deus. Cara, tem muitos jogadores ali que não dá nem para ser titular do Corinthians, muito menos de estar no Corinthians. O Fausto Vera, cara, ele jogou muito no Corinthians em 2022. Jogou muito. Mas complica, cara, a situação. É complicado. Não dá mais para aguentar jogador chiliquente no time. O Alberto não consegue correr, respirar e pensar no exemplo. Exatamente. Concordo, Lucas.
E o Roberto não consegue dominar, ele não consegue dominar uma bola, cara. Impressionante, um fundamento básico um jogador profissional, saber dominar uma bola, cara. Saber fazer um pivô, ele não sabe fazer nada. Parece que a bola queima no pé do cara. Impressionante. Mas eu acho que ele não é o culpado, não. Acho que do meu campo para trás, os zagueiros, os laterais, acho que só tem que contratar mais um lateral direito. Acho que precisa ter pelo menos uma sombra ali pro Fagner. Quando ele erra, ele sorri, bate palma. Isso me estressa. Rapaz, estressa demais. O cara bateu uma palma e rindo como se fosse a melhor coisa que ele fez. Aquele gol perdido que ele, mesmo ele estando impedido naquele jogo contra o Ituano, cara. Naquele perde um gol daquele. É impressionante como ele perde um gol daquele. É incrível. É incrível, incrível. Mas que eu estava dizendo, o Corinthians precisa urgentemente de mais ou menos 5, 6 reforços para chegar para ser titular. Não tem condições. O Michael não tem condições de ser titular no Corinthians. O Fausto Vera não tem condições de ser titular no Corinthians. Matheus Araújo, cara, o Pedrinho da base, sub-20 agora, que ganhou, é melhor que esse Matheus Araújo, 1000 vezes. Rapaz, do ataque ali que às vezes faz alguma coisa é o Romero. E olha que a gente tá falando do Romero, né? A gente vai depender de um time por causa do Romero. O Romero é opção. Pode sim quebrar galho com a gente, tá quebrando muita galho. Ajudou a gente no ano passado, alguns gols que ele fez. Mas eu acredito que precisa de um centroavante para brigar de posição ali com o Yuri Roberto. Eu acho que Pedro Raul estão cogitando que ele vai para o Corinthians. Né? A gente vai ter que esperar. A gente tem que esperar se vai ser assinado, né? Primeiro tem que ser assinado para depois anunciar. Está acontecendo muita coisa no Corinthians, né? Ultimamente. Mas o Pedro Raul, se chegar no Corinthians, vai brigar a posição com o Yuri Roberto. Aí vai disputar quem é o pior dos dois. Romero é correria, tivesse mais de 5 Romero. Exatamente. Romero é raça, cara. O Romero tem muita raça. E disposição, ele tá sempre brigando por bola tal. Mas não tem técnica nenhuma, gente. Vamos cair a real, não tem técnica. Mas, assim, eu acredito que precisamos de um ponta direito, um ponta esquerdo, um centroavante, mais um meia. E chegando só com Garro ali, eu acho que vai precisar de outro. Um volante ali, um segundo volante, que eu acho que Ranieri vai cumprir muita função dele ali, muito bem. Precisamos de um segundo volante, não é o Michael, muito menos o Faixa Vera, precisamos de um outro. Pode ser até o Pedro Bidon. Bidon é uma boa ali no meio. Será que o Mano tem coragem de colocar esses garotos da base para jogar? Esse Arthur ganhou isso. O Arthur fez 3 gols na semifinal. Né? O Arthur fez 3 gols. O mais que revolta no jogo passado, com São Bernardo, é que desde os 13 minutos do primeiro tempo, o jogador do São Bernardo foi expulso. O que é que poderia acontecer ali? O Corinthians jogando com 3 volantes, não teve um meia. O meia de criação era o Fausto Vera, cara. Para armar o time com o Fausto Vera, não dá. Teria que ter tirado um cara desse aí e botar um centroavante para ajudar com o Roberto lá na frente. Poderia ter botado justamente o Arthur. Agora, eu não sei se o Mano Menezes tem coragem de colocar os garotos para jogar. O Kaique era para tentar nesse jogo. Ele apostou no Wesley o jogo todinho. No Wesley lá. O Wesley fazendo merda. Um atrás do outro. Fazia nada no jogo. Desculpa a palavrão. Mas estava fazendo nada no jogo. É impressionante. Aí você tinha um Mosquito no banco que entrou praticamente no final do jogo para tentar alguma coisa, mas não conseguiu nada.
O Wesley não está exatamente. O Wesley, cara, ele tem um sério problema de tomada de decisão. Ele é um jogador, ele tem muita habilidade, só que ele precisa raciocinar o que ele está fazendo no jogo. Ele precisa. Ele toma muita decisão precipitada. Tem uns 2 lances lá que ele pegou pela esquerda, ele só puxa para a direita, porque ele tem um pé direito bom. E teve uma jogada que ele poderia ter passado a bola, ele tentou chutar no gol. Aí foi travado com a zaga, rebateu. E perdeu uma grande chance que o Corinthians, para chegar lá, poderia ter feito alguma coisa. Interessante, né? É complicado a situação. E é isso. E a minha preocupação é o jogo de terça-feira. Quem vai ser o time que vai jogar? Quem vai ser o time que vai jogar? Vai jogar com 3 volantes de novo? Provavelmente. Vai jogar com o Yuri aberto de novo na frente? Vai jogar com o Romero? Vai ter que voltar com o Romero, pelo menos é o que está resolvendo alguma coisa para o Corinthians. Ontem ele perdeu Ontem não. Sábado ele perdeu um gol incrível, sozinho na pequena área, o Romero. Mas ele fez muita coisa, mais que o Yuri Alberto no jogo todo, praticamente. Pois é, cara, eu tenho esse medo aí, porque o São Paulo vem jogando bem, tá com um time bom. Perdeu algumas peças, assim, aqui caiu o Paulista, né? Foi pro Palmeiras. O Beraldo foi vendido, mas manteve a base, cara. Contratou outros jogadores aí, conseguiu manter o Lucas, né? Não sei se o Lucas é pro jogo, mas a chance do São Paulo quebrar o tabu é muito grande mesmo. E aí, Lucas, tem alguma pergunta que posso fazer? O time do São Paulo está alinhado e do Corinthians está. Pois é, cara. Cadê o treinamento do Corinthians aí? Beleza. O time está em construção, está em formação de contratação de outras peças de reposição, né? Novos jogadores, beleza. Mas, cara, não tem planejamento tático do jogo. O jogador tudo espalhado pelo campo, não tem uma jogada ensaiada, não tem um trabalho ensaiado no treino. E aí, pior que entra técnico, sai técnico e continua a mesma coisa. Será que o culpado era o treinador? São os treinadores que passaram? Né? E detalhe, a última direção, né, do William, contratou o Mano Menezes. Vitor Pereira tem razão, com certeza. Vitor Pereira tem razão em muita coisa. Vitor Pereira tirou leite de pedra nesse time do Corinthians, cara. E conseguiu levar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Levou o Corinthians para a Libertadores. Terminou o Corinthians em quinto. Foi quinto ou foi quarto lugar no Brasileirão. Então, ele tirou leite de pedra no Corinthians. O que poderia ter acontecido aí, acho que todo mundo sabe que a versão dele dizer que por conta da sogra, que estava doente, muito doente, aí não quis renovar, mas exatamente, tirou leite de pedra mesmo, exato. No primeiro jogo, na final, teve um pênalti escandaloso para o Corinthians e o juiz não deu não, né? Olhou o VAR, né? Bateu no braço do cara do Flamengo lá. Se tivesse saído um gol ali do Corinthians ali, o jogo poderia ser outro e tal. Mas assim, o problema do Vitor Pereira é a mentira, né? Se ele fosse verdadeiro e falar, eu não vou ficar no Corinthians, porque o Corinthians prometeu para mim um time bom,
ia vir contratações e não vai vir ninguém. Por isso que eu estou saindo do Corinthians. Ele poderia ter falado uma coisa séria assim sobre isso, mas não. Teve que inventar história sobre sogra, né, sobre estar doente e não queria mais treinar, não ia treinar em nenhum clube. Aí surgiu o Flamengo no meio. O Flamengo também foi muito burro, porque o Dorival Júnior tinha sido campeão da Libertadores com o Flamengo, na Copa do Brasil com o Flamengo, estava com o time na mão e fez a burrice de contratar o Vitor Pereira, minha opinião. O contato em cima do Dorival, faltou seriedade na parte dele, jogasse limpo, né? Pois é, concordo. É complicado, amigo. É complicado. E o que mais complica ainda é assim, eu tô com muito medo de sábado, ou desse jogo agora de terça-feira. Tô com muito medo mesmo. Eles têm que tá com muita chance de quebrar esse tabu. Se não quebrar esse tabu na terça-feira, não quebra mais não. Se não quebrar agora na terça, não quebra mais não. E pelo que eu tô vendo aí, o Corinthians vai jogar fechado nos contra-ataques. Vai se fechar, estilo Mano Menezes, né? E vai estar acuado. Até, meu brother, o São Paulo ficou bravo com o jogo de ontem. Por que ficou bravo com o jogo de ontem? Ganhou de 1-0 da Portuguesa, não foi? Eu não vi o melhor momento do jogo. Não sei se o São Paulo jogou bem, mas ganhou de 1-0, né? Fizeram o que tinha que fazer, ganhou de 1-0. E é isso. Não foi o jogo do Corinthians mesmo. Mas assim, cara, para você ter ideia, no jogo contra o Guarani, primeiro jogo do Corinthians contra o Guarani, foi pior do que contra o Ituano. O Corinthians perdeu do Ituano jogando um pouquinho melhor. Perdeu do Ituano jogando um pouquinho melhor. Contra o Guarani jogou melhor que o Corinthians. O Corinthians soube aproveitar com aquele golaço que o Romero fez e cozinhou o jogo, teve algumas oportunidades para fazer 2 ou 3, mas também teve a oportunidade do Guarani de ganhar até o jogo, né? E não conseguiu. Agora a minha dúvida é, esses jogadores da Copinha que jogaram muito bem nas quartas de finais, ganhando de 6-0, CRB, ganhou nas oitavas do Atlético Goianiense, que era um bom time, ganhou de 4-1, parece, se não me engano. Aí fez um jogo duro contra o Guarani, ganhou nos pênaltis, né? E aí jogou nas semifinais contra o Novo Horizontino, que tinha ganhado do São Paulo, 3-1. Cara, tem que dar oportunidade. Esses moleques aí estão abrindo passagem. E o Roberto não está conseguindo resolver. O Wesley não está conseguindo resolver. O Mosquito não está conseguindo resolver. O Roja não está conseguindo resolver. Bota os moleques para jogar, cara. O Sub-20 aí do Corinthians aí, se estiver jogando com o São Bernardo, teria ganhado. Que ganhou a copinha. Um a menos, tinha ganhado. Exato. Eles estão muito empolgados, estão com muita confiança. Podendo ter alguma coisa, eles poderiam ter feito algo melhor. Agora, eu não acredito que o Mano Menezes não vai. Eu acredito que o Mano Menezes não vai utilizar esse garoto agora. Acho um erro. Deve ter usado agora, pô, nesse jogo aí. Bota os garotos para jogar. Eles estão com sangue nos olhos. Exato. Concordo. Mas precisa. Mano Menezes precisa mudar isso. Tem que botar os garotos para jogar, cara. Tá pedindo passagem. Eu espero que ele dê.
Eu espero que ele dê. Principalmente o Arthur. O Arthur. Ele dá essa oportunidade pro Arthur nesse jogo agora contra o São Paulo. Ele não vai fazer isso, cara. Ele vai botar o Yuri Alberto de novo. Não vai. Ele não vai colocar esses garotos no jogo contra o São Paulo, não. Ele só vai colocar esses garotos para jogar se o Corinthians estiver ganhando. Tá entendendo? Se fosse o professor Lucha, é outra coisa. Lucha não tem medo de botar garotada, não. Uma coisa que Luxemburgo não é medroso, não. Ele bota mesmo que tá melhor e vai. Não importa a idade, não importa isso. Olha o Moscada aí. Moscada em um jogo que foi na Sul-Americana, que jogou com um time alternativo, né? Aquele jogo que ganhou na Sul-Americana. E ganhou a vaga. Jogou muito bem. Ganhou a vaga. E se tornou titular. E detalhe, o Moscada era reserva lá no Sub-20. Se ele tivesse hoje jogando a Copinha, ele era reserva. Para você ter ideia. Então, cara, eu acredito que tem que dar atenção desses moleques aí da base. Tem que dar apoio para eles jogarem. E tem que parar de ter medo. Tem que se impor. Tem que se impor. E aí, o que você acha da suposta contratação do Pedro Raul? Você acha que vai dar certo, Lucas? É. Eu acho que o Pedro Raul esperamos que dê certo, né, cara? Se ele fizer o que ele fez no jogo, quando jogou com o Goiás, meu amigo, a Fiel vai abraçar ele. Se ele fizer o que ele fez no jogo contra o Goiás, jogando pelo Goiás, ele fez, acho que foi uns 50, mais de 50 jogos, fez 25 gols pelo Goiás. Né, uns 20 gols aí no. 20 ou foi 15 gols aí pelo Brasileirão. Ele foi muito bem. Agora eu digo, é pau a pau ele com o Roberto, que os dois perdem gol demais. Eu acho o Pedro Raul tecnicamente melhor que o Roberto. E o Roberto é mais, posso dizer, esforçado. Ele corre mais no campo, é mais esforçado e tal. E Pedro Raul é mais paradão. Né? Mas se pintar uma bola para ele ali, ele pode resolver alguma coisa. Ele é alto. Brincadeira. Eu torço também, cara. Tem que torcer para esses jogadores que chegarem. Tem que torcer. Tem que torcer para esse pessoal aí. Né? O Corinthians tem que voltar a ser grande. Tem que voltar. Que ele seja o Luizão. Luizão é Luizão, cara. Luizão, para mim, foi um dos melhores centroavantes que eu vi jogar no Corinthians. Ele tá meu top 3 aí. Ele, Ronaldo. Foi muito bom, né? O Ronaldo. A dupla em 2005 foi muito forte, cara. Nilmar e Tevez. Fizeram muito gols, os dois. Acho que meu top 3 são esses aí, cara. O Jô, para mim também, em 2017, ele fazia gol demais, cara. O Jô. O Jô fazia gol atrás do outro. Era impressionante o Jô. Incrível. O Jô, cara, é aquele problema, a mesma coisa do Luan. Né? O Luan se destacou no Grêmio foi em 2017 também. Esse mesmo período aí. Só que o Luan, o problema do Luan é extracampo, cara, psicológico. E o Jô também foi por esse mesmo caminho. Negócio de traição,
traição da mulher dele lá, né? Tem esse esquisito aí. Estão dizendo que ele já vai para 8 filhos, né? Ninguém sabe quem são esses filhos, se é da mesma mulher, ou de onde ele traiu, ninguém sabe. E complica, né, a situação. Mas eu espero muito bem que o Pedro Raul jogue. Eu espero muito bem que o Pedro Raul jogue. Espero muito bem. O Joe é pique Bob Marley, 11 filhos. Passou o MC Catra, viu? Vai passar o MC Catra, viu? O MC Catra tem, acho que tem 12, 13 filhos, né? Se não me engano. Por aí. É. O, eu espero, cara, que o Pedro Raul chegue tirando logo o Roberto da titularidade, faça uma sombra para ele e que comece a chegar e já metendo gol. É isso, esperamos isso. Mas primeiro tem que estar assinado. Eu espero que não faça a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Veríssimo da vida, que o presidente disse que já estava contratado, Mateuzinho também estava contratado. Não é, cara? Episódio meio chato esse de Lucas Veríssimo, hein? É. Existem os dois lados da versão, né? O jogador fala uma coisa. Olá, Caliane! Seja bem-vinda. Por favor, aí, puder compartilhar. E o Pedro Raul? É o que eu estava falando com o Lucas aqui. O Pedro Raul ele foi muito bem no Goiás em 2022. Veríssimo foi um balde de água gelada, com gelo na cabeça. Gente, vou falar uma coisa séria aí do Veríssimo. Tá nítido que ele tinha proposta, ou ele tinha proposta não. O empresário chegou para o Veríssimo e disse: não assine, porque eu tenho uma coisa melhor, que é o mundo árabe. Ele estava oferecendo o jogador para o mundo árabe, né? E viu uma brecha em relação ao Corinthians com o Benfica, que o Benfica não tinha, o Corinthians não tinha assinado ainda. E com esse detalhe, houve uma brecha em que o Benfica disse: não, o Corinthians não assinou nada, não pagou nada, então ele era meu jogador. O empresário, o Pitombeiro é muito esperto, né? Viu uma oportunidade, ofereça aí 9 milhões de euros para ele aí que você consegue vender o jogador. Foi isso que aconteceu. Agora, o lado do Lucas Veríssimo com o Corinthians, eu achei errado. O empresário dele vai acabar com a carreira dele, eu acho. Ele fez quase a mesma coisa que o Santos, agora com o Corinthians. Qual time grande vai contratar um cara desse? Demita ou não, demita o Mano? Cara, Lucas, exatamente é isso que eu estou dizendo. Por que não avisou a direção do clube do Corinthians antes de escrever o cara no Paulista, dizendo que estava aguardando proposta? O cara treinou no Corinthians, cara, na véspera da estreia do time. Aí vem esse baque para cima do Corinthians. O Mano tem que vazar, concordo. Kaline, demite ou não demite, Mano? Aí que tá, Caliane. O Mano Menezes. Mano Menezes não, o Duílio. Vamos voltar. O Duílio, quando fechou o contrato com o Mano Menezes, botou uma multa astronômica, né? E se ele sair agora, ele tem contrato com o Corinthians 2 anos ou 3 anos, hein? Confirma aí para mim, Calia, né? 2 anos ou 3 anos, né? O contrato que ele tem. Acredito que ele se sair agora, ele vai ganhar uma bolada no Corinthians.
A multa dele de rescisória é quase mais de 20 milhões. É mais uma, né? Que vai pagar, vai ter bet, vai pagar, na verdade, vai pagar o PixBet, né? Que é mais de 20 milhões aí que tem que pagar, vai dividir em parcelar em vários anos, né? Mas, cara, não tem condições de ficar com o Mano Menezes. Não tem. Não tem padrão de jogo, não tem tática, não tem um jogada ensaiada no time. Não tem. Complica. A situação não tem. É complicado. E o que vocês acham aí do Pedro Raul? Vocês acham que vão dar certo? Quem será o centroavante ideal para o Corinthians? Cara, teve uns nomes aí interessantes que poderia ter, quando ele tivesse forçado um pouco mais, daria certo. Aquele Inácio Ramírez do Nacional, eu acho um bom centroavante, cara. Quando perdeu uma oportunidade de contratar esse cara, ele é muito bom. O tal do Lautaro Dias lá do Universidade do Del Valle, né? Também era não era tão caro. Tanto ele como o Inácio Ramírez não era tão caro, daria para trazer eles de boa. Né? Apareceu a oportunidade de pegar o Borré. Só que, cara, o Internacional estava na frente da negociação. O Goni tentou atravessar. Oferece um pouquinho mais, cara. Ele leva esse cara. Perdeu a chance do Caio Alexandre. Gente, tava oferecendo 6 milhões de euros no Eric do Atlético Paranaense. Tava oferecendo 6 milhões de euros no Eric no Atlético Paranaense. Oferece 5 milhões, empata com o que o Bahia fez. Pô. Ofereceu, dá um salário melhor aí pro cara. Ele vinha para cá, pô. O Caio Alexandre teria que vir para cá. É complicado, o Corinthians precisa de um executivo. É nítido, dá precisando de um executivo para fazer essas contratações. Complicado. Duílio é o pior presidente da história disparado. Cara, Duílio, aquele acordo com a Tausa matou o Corinthians. Né? Aquele acordo com a Tausa foi de lascar. Infelizmente, foi a pior coisa que o Corinthians fez. Eu acho que foi pior do que aquele parceria com o Banco BMG, né? Que pelo menos o Banco BMG pagava. Pagar era 13 milhões, era 15 milhões anuais. Anuais. Olha só, pagando anuais. E pelo menos pagava, né? Agora o Thousand parece que pagou só uma parcela só e depois caiu fora. Né? Foi complicado. Fora isso, vendas daqueles jogadores que o Corinthians tinha para comprar o Yuri Alberto. Olhem o que ele fez. Ele deu do Queiroz, ele deu o garoto, o ponta lá, tá no Zenit, Mantuan, deu Pedro de graça, o Robert Renan foi de graça. Desses jogadores só por 50% do Yuri Alberto. Olha o que o cara fez. Né? Ele fez muita coisa errada no Corinthians. Ele fala que diminuiu as dívidas. Será que diminuiu as dívidas? Toda semana havia um problema na justiça. O jogador que estava devendo, tal. Complicado. Eu concordo. Para mim, eu acho ele um pior presidente disparado. Ele fica igualado ali com o André Sanches. Só que o André Sanches tem um diferencial que ele conseguiu o título, né? Ele conseguiu o título. O Mário Gobi conseguiu o título pelo Corinthians. Até o Bananão, o Andrade lá, Roberto Andrade, conseguiu também título. E Duílio não conseguiu.
o que pesa para ele também é isso. Sonha com o Gabigol e acorda com o Pedro Raul. Não foi só o Gabigol, não, pô. A gente sonhou com o Gabigol, sonhou com o Borré, sonhou com o Abubakar, né? O camaronês. Então, teve vários nomes aí citados aí que foi vinculado para o Corinthians contratar e não deu certo. É complicado. Mano, o jurídico disse para ele não fechar com essa Tausa. Aí ele fecha com esses caras. Então, Lucas, não é isso que eu tava falando? A Tausa é aquele negócio. O jurídico pediu para ele não fechar o acordo. Por que não fechar o acordo? Porque justamente isso. Ele estava nítido que ia ser uma parceria do sonho do Corinthians, do Willian. Ele caiu na lábia, né? Essa é a verdade, ele caiu na lábia do cara da Tausa. Passou por cima do jurídico, passou por cima do centro de inteligência do Corinthians e não estava nem aí. Assinou, assinou. A mesma coisa que ele fez com o patrocinador das costas, da Oesi Seguros. Né? Ele fechou com essa parceria com essa empresa 2 dias antes do Augusto Melo assumir. É muito estranho, cara. Para que ele fazer isso? E segundo Augusto, tinha uma parceria aí com uma empresa que seria 6 vezes maior que esse valor de 11 milhões de euros, ou 11 milhões de reais no anual. Entendeu? Eu acho que não diminui nada. Mas aí, o que é que vocês acham do Pedro Raul? Quais são as outras especulações que está tendo o Corinthians, galera? Estão falando muito aí de 2 jogadores que estão na Europa, que estão praticamente quase certo com o Corinthians. Estão dizendo aí no Twitter, falando sobre isso, que o Augusto Melo vai viajar para a Europa no dia 2, agora, vai com um investidor junto com ele, para fechar com esses caras. Né? O Mateuzinho jogou ontem, né, pelo Flamengo. O cara voltou para lá, já botaram ele para jogar. Jogou ontem no Flamengo. Por incrível que pareça, o Flamengo jogou aqui em Natal. O Flamengo jogou aqui em Natal. Empatou 0-0 com a Portuguesa do Rio. Mas segundo o Vene Casagrande, ele deu uma informação sobre isso do Mateuzinho, que ele está dando preferência para o Corinthians. O Botafogo parece que fez uma proposta por 4 milhões de euros, se eu não me engano, se Caliane me confirmar aí, foi mais ou menos isso, de 4 milhões de euros a proposta do Botafogo com o Mateuzinho. E os empresários do Mateuzinho deram preferência para o Corinthians. Né? Se o Corinthians igualar essa proposta feita pelo Botafogo, ele vai para o Corinthians. Né? Acredito que ele vai para o Corinthians. Eu espero. Vocês viram o Botafogo praticamente fechou com o Luiz Guilherme, né? Luiz Henrique, né? O Botafogo fechou com ele. Na verdade, o dono do Botafogo, o Textor, ele, através do Lyon, comprou um passe, parece, por 20 milhões de euros, o Luiz Henrique, e vai repassar para o Botafogo. Para mim, era um jogador que, se fosse para o Corinthians, ia ser um diferencial. Ele joga ali pela direita. Ele é muito bom, esse jogador. Muito bom mesmo. Parece que ele quer jogar no Corinthians. Mano, só acredito vendo. Tô com o pé atrás. Eu também espero. Mas, depender do Corinthians, cara,
E nessas últimas negociações está complicado. Né? A gente não acredita mais. A gente só vai acreditar quando tiver no bid. Né? Tem que aparecer no bid para a gente acreditar agora. Né? O presidente fala, está fechado, está contratado. Como é que ele vai saber? Não tem como saber, cara. Não tem. É uma coisa que a gente precisa. Na verdade, o Augusto Melo precisa melhorar nesse ponto urgentemente. Porque a credibilidade do Corinthians para fora, ou para o Brasil, ou para o mundo, tá manchado, pô, que o Duílio acabou com o Corinthians. Fama de mal pagador. Isso é complicado para a contratação. Ninguém acredita, não. Olha o que o presidente do Talheres está fazendo aí com o Garro. O que é que vocês acham disso? Hein? O que é que vocês acham disso? Presidente do Garro, presidente do Talheres. Simplesmente não está no acordo lá, na cláusula lá. Acho que vocês devem ter lido essa cláusula que fala que é o valor bruto. O Corinthians pagou o valor bruto certinho. Era 4 milhões o bruto. O Corinthians pagou. Isso, o Corinthians acionou um BO na FIFA. Não só o Corinthians, mas o representante do. Aí que tá, Lucas. Quando o clube vai na FIFA, né, e pede para um problema na transferência do jogador para o outro clube, demora. Mas quando o representante do jogador faz isso na FIFA, o processo é mais rápido. Então, eu acredito que eu não sei se ele vai estar disponível no jogo contra o São Paulo, porque é muito curto. Só se o Corinthians resolver isso na segunda-feira e der tudo certo, porque ele tem que cair no bid na segunda-feira, para ele poder estar à disposição. Porque o jogo já é na terça. Né? E a gente precisa muito do Garro nesse jogo contra o São Paulo. Porque esse time aí, cara, que vai jogar com o São Paulo, se for o mesmo time que ele tá escalando aí, não sei não, gente. Eu tô com medo. Sinceramente, eu tô com medo para esse jogo aí. O que é que vocês acham? Então, é uma coisa que o Corinthians precisa resolver urgentemente. Esse estilo, o tabu tem que continuar. É o que eu estava falando, Lucas, no início da live. Se o São Paulo tá com faca e queijo na mão, a maior chance do São Paulo de quebrar esse tabu é agora. O Corinthians todo desmontado, não jogando bem. A chance do São Paulo é essa agora. Agora, se não ganhar esse jogo aí, não ganha mais não, cara. Não ganha mais. Se não ganhar esse jogo, não ganha mais. Mas lógico, nós como somos torcedores, vamos preferir que não ganhe nunca. Mas lógico que uma hora ou outra vai quebrar o tabu, vai ter esse tabu perdido e tal. Eu espero que demore muito tempo para isso acontecer. Mas tá complicado. Eu espero que o tabu seja mantido. Vai ser difícil aí. Eu vi aqui que o Lucas não joga. O Lucas e o Rames Rodrigues não jogam no jogo contra o Corinthians. Estão fora do jogo. Vamos ver qual jogador ele serve e quem não serve na terça-feira. Vamos ver, né? Na teoria, Lucas, a gente já sabe.
A gente já sabe. Até porque na Arena, a gente tem a força da torcida da gente é impressionante. Não tem em canto nenhum. Ninguém bate a torcida do Corinthians, não. Seja onde for. Pressão vai sempre existir lá. Né? Então, eu acredito sim que a pressão pode ajudar o Corinthians, né? Porque para manter esse tabu. Mas assim, cara, Fausto Vera não tem condições mais de vestir a camisa do Corinthians. Não tem. Fausto Vera não tem condições mais de vestir a camisa do Corinthians. Não cair a real. Não tem. Não tem mais crime pro cara, não. E para mim, o Bidon tem que ser titular nesse time do Corinthians. Raniel e Bidon como volantes. Lucas, você escalaria o Corinthians como ideal para o jogo contra o São Paulo? Qual seria a sua escalação ideal? Só que o detalhe, o Fausto Vera, é o que eu vou dizer a você, o Fausto Vera, ele joga como primeiro volante. A função dele é primeiro volante. Nesse jogo agora com o São Bernardo, ele tá jogando com meia. Meia armador, cara. O Mano Menezes botou ele como meia armador, cara. Ele botou o Rojas aberto, o Wesley aberto na ponta, na outra ponta, e o Uri aberto como centroavante. E o Vera armando o jogo. Cara, onde está a lógica nisso? Aí, 13 minutos de jogo. Vamos lá, 13 minutos de jogo. O cara, um a mais. Você mantém os 3 volantes. Aí você tira um zagueiro. Ele tirou o Caetano. Recuou o Raniel, que o ponto forte dele é a marcação, pô, no meio campo. Quando ele pecou ali na pegada ali, não tinha. Não tinha. O Raniel não é zagueiro, gente. O Raniel é volante. Ele recuou o Raniel para a zaga. Ele errou. Quando o time está com a mais, você tem que tirar um cara do meio e botar alguém na frente. Você tem que ter uma superação numérica lá. Tá Viúra aberto sozinho, brigando com 2 zagueiros ali. Se tivesse outro cara incomodando ali, era outro jogo. Era outro jogo. Beleza, ele acertou a botar o Romero no jogo. Só que era para ter tirado o Wesley do time. Não era para ter botado o Matheus Araújo, não, pô. Ele matou o Matheus Araújo. Por incrível que pareça, o Rojas jogou bem. O Matheus hoje jogou bem nesse jogo. Ele não era para ter tirado o Matheus Rojas, não. O Matheus Rojas estava jogando bem. Ele tirou o Matheus Rojas, botou o Matheus Araújo e morreu o time. Morreu o time. Né? Agora, para que colocar o Fausto Vera de meia? Isso que eu não entendo. Para que botar o cara como meia? Eu tô tão desmotivado com o time que eu não consigo escalar. Pois é. Olha, a minha escalação ideal hoje no Corinthians, eu não sei se o Caetano vai estar disponível, né? Que ele saiu machucado do jogo, mas eu escalaria o seguinte: se o Gustavo Henrique tiver à disposição, seria o Cássio, mas eu poderia insistir no Carlos Miguel aí, certo? Acho que o Cássio está caindo, né? Dava para defender aquela bola lá, certo? O Cássio poderia ter pegado aquela bola lá contra o São Bernardo, no gol. Mas eu escalaria o Cássio. Infelizmente, Fagner, você não tem outro ali. Só se eu escalaria o Lamanala aí.
Já de cara. Minha escalação. Cássio, Léo Maná, o Félix Torres, junto com o Caetano ou o Gustavo Henrique. Se o Caetano não tiver disposição, colocaria o Gustavo Henrique ali de cara. E colocava o Hugo, que eu acho que o Palácio se contundiu, né? Então iria de Hugo ali. Aí no meio, botava o Ranieri com Bidon. Botava o Matias Orra no meio, armando, com o Kaique aberto, Romero aberto e o Arthur como centroavante. Eu jogaria assim contra o São Paulo. E acho que seria um time mais rápido, um time mais com mais pegada. Né? Eu faria isso. Minha escalação seria essa. Né? Mas conhecendo o Mano Menezes, ele deve ir com Cássio, Fagner. Se Caetano estiver disponível, ele vai com Caetano, junto com o Félix Torres e Hugo. Ele vai com Raniel e Maicon, novamente. E vai botar o Fausto Vera com o meia. Ele vai jogar com 3 volantes. Aí vai jogar aberto. Ou pode botar o Wesley ou o Mosquito. Tanto faz, tanto fez. O Romero deve voltar para titular e vai continuar com o Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians. Do Mano Menezes. Mas eu, como torcedor, eu faria diferente. Eu não teria medo, não, de botar garoto para jogar, não. Pode ser classe, pode ser o que for. Vai jogar junto com a torcida, rapaz, empurrando a torcida. Ele vai jogar na casa do São Paulo, não vai jogar na Arena do Corinthians. Lá vai ter muita ajuda para eles. Muito apoio para esses garotos. Eu botava o Bidon e Kaique, rapaz. Bidon, Kaique e Arthur. De cara. Ele escalava de cara os dois. E ele botava o Léo Maná. E botava o Léo Maná no lugar do Fagner. Que jogou mal. Jogou mal com o Fagner. Jogou bem, não. Muito abaixo. Eu também faria a mesma coisa. Eu acho que se fosse o Luxemburgo, escalaria o que eu estava dizendo. O Luxemburgo não tem medo de escalar garoto, não. Tem não. O Luxemburgo já botou o Yuri Alberto no banco já, algumas vezes. Tá ligado? É porque também o reserva do Yuri Alberto era Felipe Augusto, que já saiu do Corinthians. O Felipe Augusto, fraquíssimo. O Felipe Augusto é fraquíssimo. Eu também escalaria sem pensar. 2 vezes. Escalaria na hora. Bom, Lucas, essa é a minha primeira live que eu estou fazendo. E vai ter várias outras. Eu vou passar o recado para todos aí que for escutar minha live a próxima vez. Eu vou tentar fazer live pós-jogo. Vou tentar fazer uma pré-jogo, né, a escalação do Corinthians, falar. Eu vou tentar abrir uma live antes do jogo contra o São Paulo, tá? Para ver se a gente discute as melhores opções que o Mano Menezes vai fazer. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem essa live. É muito importante para mim o canal crescer. E corintiano ajuda Corinthians. Corintiano. Vamos lá, galera. Firme e forte. Vamos ajudar. Dê seu like aí. Se inscreva aí no meu canal. E vamos crescer. Né? Qualquer momento eu posso fazer uma live junto com os inscritos para a gente debater os jogos, pós-jogos, certo? E vai dar certo. E vai, Corinthians. Obrigado, galera.